vos farei pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 5º domingo do tempo comum e é próprio deste tempo comum nós acompanharmos Jesus na sua vida pública, no seu ministério, nos seus ensinamentos e também nos colocarmos no caminho do seguimento do discipulado. Por isso que a palavra de Deus hoje nos fala de vocação e missão. Temos na primeira leitura a vocação do profeta Isaías. A segunda leitura da carta aos Coríntios fala um pouquinho da vocação do apóstolo Paulo. O Evangelho nos fala da vocação e da missão de Pedro e dos primeiros discípulos. E é interessante que aos 3 Deus de alguma forma manifesta a sua glória. O profeta Isaías tem uma bela visão da glória de Deus e ele se sente indigno diante desta visão. Paulo também faz uma experiência forte de Deus no caminho para Damasco, quando ele se encontra com Jesus e percebe que aqueles que ele estava perseguindo, na verdade, quando ele assim o fazia, perseguia o próprio Cristo. E Pedro e os demais discípulos também fazem uma certa experiência da glória de Deus, quando
então Jesus os coloca nessa experiência da pesca milagrosa, que aponta para a missão dos discípulos, a grandeza da missão dos discípulos. E é interessante que aquele que é chamado se considera sempre indigno. Isaías diz que ele é um homem de lábios impuros. São Paulo diz que ele é como que um abortivo, alguém que não tem importância nenhuma, o menor dos apóstolos, e era um perseguidor da igreja. Pedro se considera um pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Se nós olharmos nas Escrituras todos os relatos de vocação, nós podemos perceber um esquema muito claro. Deus chama, o ser humano se considera indigno ou pequeno, muitas vezes apresenta obstáculos. Deus retira o obstáculo, então a pessoa é chamada a dar o seu sim a Deus. Toda vocação na Bíblia segue este esquema. Na verdade, todo chamado segue esse esquema. Diante da vocação, muitas vezes nós nos assustamos, tememos, apresentamos obstáculos a Deus, mas o Senhor retira esses obstáculos. Isso para deixar claro que Deus não chama os perfeitos, Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que são chamados. E Deus também retira da nossa vida os obstáculos para que nós possamos segui-lo melhor. E vemos isso nas leituras de hoje. Isaías alega que é um homem de lábios impuros, por isso não pode ser um profeta, o anunciador da palavra. O anjo toca os lábios de Isaías e o purifica. Paulo também reconhece que é a graça de Deus que age na sua vida. É pela graça de Deus que sou o que sou, ou seja, por suas próprias forças ele não é nada e ninguém, mas pela graça de Deus é que ele é apóstolo. E Pedro é convidado a não ter medo e ser pescador de homens. Então os três dão uma resposta positiva a Deus a partir do momento que Deus retira o obstáculo. O profeta Isaías diz: aqui estou, envia-me. Essa deveria ser a atitude de cada um de nós. É normal que diante de um convite, de uma proposta feita a nós por Deus, por meio da igreja, não é Deus que vem falar do céu, ou vamos ouvir vozes, mas muitas vezes ouvimos a voz de Deus por meio dos nossos irmãos, por meio da igreja. É normal que a gente se assuste, que a gente se preocupe, mas é importante que também tenhamos essa mesma disponibilidade do profeta: aqui estou, envia-me. O Evangelho diz em relação a Pedro e aos demais discípulos: deixaram tudo e seguiram Jesus. Quantas coisas nós temos que deixar para trás para nos colocar no seguimento de Jesus. O Evangelho apresenta a experiência da pesca milagrosa, e nesse texto bíblico temos vários elementos simbólicos, dentre eles a barca e a pesca. A barca de Pedro simboliza a igreja lançada no mar da vida, nos desafios deste mundo, e a pesca é símbolo da missão da igreja, missão que o Senhor confia a Pedro e aos demais, mas também confia a todos nós. E qual é a missão da igreja? A missão de Pedro, a missão do sucessor de Pedro, o Papa, a missão dos apóstolos, a missão dos bispos sucessores dos apóstolos, e também a missão de cada um de nós: avançar para águas mais profundas, obedecer a palavra de Deus e ser pescador de homens. O que significa avançar para águas mais profundas? Significa que nós devemos nos aprofundar na nossa experiência de fé, na nossa experiência de Deus. Significa que nós devemos sair da margem.
que nós devemos sair da nossa zona de conforto, do nosso sossego, da nossa tranquilidade, para nos lançar na missão. Quem quer ter vida fácil e sossegada, por favor, não seja cristão, não seja discípulo de Cristo. Quem se coloca no caminho de Cristo é preciso avançar, seguir adiante, enfrentar o mar da vida, enfrentar as dificuldades da vida. Então isso é avançar para águas mais profundas. Obedecer à palavra de Deus. Quando Jesus pede que Pedro e os demais lancem as redes, eles disseram: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nada pegamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E a pesca milagrosa aconteceu. Ou seja, quando no nosso trabalho pastoral, na nossa missão, nós agimos por conta própria, quando nós agimos apenas pelas nossas próprias forças, sem a graça de Deus, a missão é um fracasso, não pescamos nada. Mas quando obedecemos a palavra de Deus, a missão se torna um sucesso e a pesca é grandiosa. Então, obedecer a palavra de Deus significa não seguir as nossas próprias ideias apenas, não seguir apenas as nossas intuições, mas ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, também por meio da sua igreja. E por fim, a missão de ser pescador de homens. Jesus usa essa analogia a partir da experiência dos próprios discípulos que eram pescadores. E eu gosto de dizer que quando se vai pescar o peixe, ele, retirado do seu ambiente natural, ele morre. Ele sai da vida para a morte. Com o ser humano é o contrário. Uma pessoa que está se afogando, por exemplo, e é retirada do rio ou do mar, ele sai de uma situação de morte e vem para a vida. Esta é a missão da igreja: gerar vida, resgatar a vida e a dignidade das pessoas, trazer todos para o caminho da salvação. Não se trata simplesmente de encher igrejas, mas significa trazer as pessoas para o caminho da salvação, trazer as pessoas para o caminho de uma vida digna, resgatar a vida e a dignidade das pessoas. Então esta é a missão de cada um de nós. Quando nós somos chamados para alguma missão, é normal que o espanto tome conta de nós, como tomou conta de Pedro. É normal nos sentirmos pequenos diante da grandeza de Deus. É até normal nós colocarmos obstáculos, como Isaías, que dizia que tinha os lábios impuros, Pedro, que se dizia pecador. Porém, mesmo assim, e justamente por causa dos nossos limites, Deus quer contar conosco, para que a graça de Deus haja em nós. O apóstolo Paulo gosta de dizer que é na fraqueza humana que se manifesta a força de Deus. E assim, o Senhor nos capacita para a missão. Aquilo que Jesus diz a Pedro, Ele continua dizendo a cada um de nós: não tenhais medo, de hoje em diante serás pescador de homens. Essa não é a missão de Pedro somente, não é a missão do Papa e dos bispos apenas, é a missão de todos nós. Chegamos nessa cidade, nessa paróquia há pouco tempo. A gente vê que existe um dinamismo pastoral, graças a Deus, mas tudo pode ser melhor ainda. Podemos crescer ainda mais na fé, podemos avançar ainda mais na nossa caminhada pastoral e evangelizadora. É muito comum que a gente olhe um pouco mais para o nosso grupo, para o nosso movimento, para a nossa pastoral, e tenha dificuldade de enxergar o todo. A missão do padre é ajudar o povo a enxergar toda a realidade pastoral da paróquia. E é nesta grande realidade pastoral que nós vivemos que somos chamados a lançar as redes, a pescar homens e mulheres para o caminho da salvação, para o caminho de Cristo. Esta é a missão de todos nós, e nós realizamos essa missão em conjunto.
em comunhão uns com os outros, obedecendo a palavra de Deus e deixando-nos guiar pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.